Oi, que bom ver você por aqui. Hoje nós vamos falar sobre as maravilhosas obras que o Senhor já fez, sobre a graça do Senhor, mas também sobre a ingratidão do povo. E todo esse tema está no capítulo 105 e no capítulo 106 do livro de Salmos. Você está no canal Somando Mentes, meu nome é Eduardo e nós estamos na jornada da leitura do livro de Salmos. E para começar, o versículo 1 do capítulo 105 diz assim, rendam graças ao Senhor, invoquem o seu nome, façam conhecidos entre os povos os seus feitos. A nossa função básica é justamente dar glória a Deus, independente da situação que a gente está passando, e fazer conhecido aquilo que Deus fez na nossa vida para que os outros também tenham a oportunidade, através das nossas experiências, poderem ter as suas vidas transformadas, assim como Deus transformou a nossa vida. Olha o versículo 5. Lembrem das maravilhas que Ele fez, dos prodígios que Ele realizou. Quando nós lembramos do que Deus já fez em tantas outras situações, às vezes nós não lembramos da nossa vida, nossa memória é curta, esse é um problema. Por isso que é importante às vezes fazer um diário de relacionamento com Deus, tanto das lutas que a gente está passando e dos livramentos que o Senhor tem nos dado dentro da luta que nós estamos passando. Isso vai nos trazer à memória aqueles momentos difíceis, mas sabendo que nós já superamos. Se já superamos lá atrás, vamos superar de novo. Você vai superar essa luta que você está passando agora. Agora, uma coisa importante, olha o versículo 9, da aliança que fez com Abraão. Não sei se você sabe, Deus já fez 7 alianças com o povo, com o homem. A primeira aliança foi no Éden, foi com Adão, ou seja, chamada aliança adâmica. A segunda aliança foi com Noé, ou noética. A terceira aliança foi com Abrão, ou abrâmica. Nesse momento aqui é importante a gente lembrar que lá em Gênesis, quando Deus falou com Abraão, ele falou que ele ia ser o pai de uma grande nação, mas mais do que isso, ele ia abençoar todas as nações da terra, ou seja, não é somente para um povo, era para todos os povos da terra. Eu, você, minha família, sua família. Agora, seguindo essa questão de Abraão, a próxima foi a chamada Aliança Palestiniana. Essa Aliança Palestiniana foi mais ou menos para dizer assim, a primeira abrâmica era bênção, era multiplicação, era cuidado. Já a palestiniana foi dizendo assim, agora se vocês não seguirem o que eu estou falando para vocês e se corromperem, adorarem outros deuses, vai ter uma consequência. Porque Deus é Deus de amor, é Deus de bênção, é Pai que cuida, é Pai que livra, é Pai que liberta, é Pai que sustenta, mas também é Pai que corrige. Agora, seguindo, nós vamos encontrar a próxima aliança, a aliança com Moisés, ou mosaica. E então, na sequência, com Davi, ou davídica. E por fim, a chamada nova aliança, que é a aliança de Jesus, a aliança eterna. Agora, aqui vale um parênteses para o meu comentário. As primeiras 6 foram alianças, então, com o homem, claro. Agora, adivinha quem quebrou as primeiras 6 alianças? Deus ou os homens? Sempre foi o homem. Sempre. Não tem outra alternativa. O homem foi feito de uma maneira tal para adorar a Deus. Mas algo acontece no meio do caminho que a gente cede, a gente peca, a gente se corrompe se nós não estamos aos pés de Deus, se nós neste momento não abrimos nosso coração para que Jesus faça a obra, para que o Espírito Santo entre e realmente assuma o controle da nossa vida. Mas independente de qualquer coisa, Deus nos ama tanto que sempre dá uma outra opção de vida eterna. Ele respeita o nosso livre-arbítrio, mas Ele nos dá a opção de estar com Ele pela eternidade. Por isso a última aliança, a aliança eterna, que é a nova aliança com Jesus, é a que você tem disponível agora. Faça essa opção de estar dentro dessa aliança e você está a uma oração de fazer parte disso. Agora, se você já fez, glória a Deus pela sua vida. Segue! Vem comigo agora, versículo 14 diz assim, a ninguém permitiu que os oprimisse, antes por amor deles repreendeu aos reis. Deus repreende os reis. Lá como está escrito em Provérbios, capítulo 21, versículo 1, o coração dos reis é como o ribeiro de águas, que o Senhor os conduz como quer. Isto, Deus conduz o coração de qualquer pessoa na face da terra, não importa o poder que ela aparente ter. Porque Deus faz o que o Senhor quer pela vida dos seus e Ele conduz. Se você está precisando de uma bênção, que é de repente de uma autoridade, que é impossível até às vezes chegar até ela, Deus tem o controle do coração dele e dela. Então, use a arma que você tem, a oração, para que o milagre aconteça na tua vida.
Mas vamos lá, seguindo, olha o 15. Não toqueis nos meus ungidos, nem maltratem os meus profetas. Tá vendo a resposta? Se você ora, Deus cuida da sua vida. Ninguém vai tocar na tua vida, a não ser que seja justamente para o meu e para o seu tratamento, para o meu e para o seu crescimento. Olha a sacada. Agora, capítulo 106, versículo 1 já diz assim, se quer todas essas bênçãos, você vai ter. Mas olha, renda graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura só para sempre. Render graças a Deus é a base da nossa alegria verdadeira, porque a nossa alegria não está nas coisas, ou não deveria estar pelo menos. Ela não está fora, mas ela está dentro, porque nós somos templo do Espírito Santo. Então é essa alegria que vem de dentro e vai externar para os outros. Olha só o versículo 3. Bem-aventurados que guardam a retidão e o que pratica a justiça. Tá vendo? É uma caminhada. Tem que ser uma opção a gente praticar o que é certo. Ah, vamos errar? Vamos, porque nós continuamos nessa terra, nós somos seres humanos, mas é um progresso. O que você errou hoje, talvez você não erre mais. Errou de novo? Ok, aprende, mas segue, sempre fazendo a opção por Jesus na sua vida. Agora, olha o versículo 7. Nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das suas misericórdias e foram rebeldes. Eles estão lembrando o que os pais não fizeram. Nós também podemos lembrar o que os nossos pais não fizeram, o que nós não fizemos, mas o que a gente pode fazer a partir de agora. Isso está nas nossas mãos, a mudança. Mais vale o fim do que o início das coisas. Isso é palavra de Deus. Olha o versículo 8. Mas mesmo assim, com tudo errado, com tudo que eles já fizeram de errado, com tudo que eu e você fizemos de errado, Deus fala para nós assim, ó, mas Ele os salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Deus cuida mesmo diante dos nossos grandes erros. Deus está disposto a nos livrar, a nos sarar da pior doença, que é o pecado. Olha o versículo 16. Eles tiveram inveja de Moisés. Às vezes, as nossas lutas, as nossas dificuldades é porque a gente está guardando o orgulho, a inveja de coisas humanas. Não faça isso, não permita que isso tome conta da sua vida, porque é como uma erva daninha, vai cobrindo aquilo que importa, que é a sua alma. Não deixe isso acontecer. Olha o versículo 21. Eles se esqueceram de Deus. Como é possível isso? Simples, porque quando nós pecamos, a capa do pecado nos impede de enxergar quem é Deus na nossa vida e mais do que quem somos nós em Deus, ou seja, filhos do Altíssimo. Olha o versículo 24. Também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à sua palavra. Esta palavra, a Bíblia, ela precisa ser lida constantemente. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É assim que diz a Bíblia. Então, se nós guardarmos essa palavra, mas para guardar tem que ler todo dia. Ela tem que ser o nosso livro de cabeceira. Ela tem que ser o nosso alimento principal do dia. Sem ela, nada a gente realmente vai conseguir fazer que tenha valor na nossa vida. Agora, olha o versículo 35. Antes, eles se mesclaram com as nações e lhes aprenderam as obras. Esse é o problema. Sabe, muitas vezes nós permitimos que as coisas dessa terra tomem tanto conta da nossa vida que nós misturamos e mesclamos a verdade do Evangelho com aquilo que nós achamos que está certo. Sabe, é mais ou menos, não sei se você já ouviu desta maneira, a noiva de Deus. Nós ouvimos muito que a igreja é a noiva de Deus, correto? Agora, o problema é que a noiva não está se comportando como noiva. A noiva está se comportando como se estivesse numa despedida de solteiro. Se você não pensou nisso, pense. E você sabe exatamente o que acontece numa despedida de solteiro, não sabe? Então, não deveria ser assim. Olha o versículo 35. Deram culto a seus ídolos, os quais se lhe converteram em laço. Cuidado, cuidado mesmo, porque dar culto a um Deus que não seja o nosso Deus é o princípio justamente do abismo. E um abismo puxa outro abismo. Então, ao único Deus é realmente a quem importa darmos culto. A Jesus é o único Rei que nós devemos nos dobrar. E o Espírito Santo é aquele Consolador que deve permanentemente fazer parte da nossa vida, tomar conta do nosso ser como templo do Espírito que eu e você somos. Então, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família.
leia a Bíblia e liberte-se. Compartilhe esse vídeo com essas verdades que a palavra está trazendo para você abençoar outros também. Até o próximo vídeo. Tchau!